No silêncio da noite, quando o coração se sente cansado e a alma procura descanso, é nos salmos que encontramos abrigo. As palavras sagradas ecoam como melodias antigas, lembrando-nos que há um Deus que escuta, mesmo quando o mundo inteiro parece surdo às nossas dores. Os anjos caminham invisíveis ao nosso lado, guardiões celestiais que afastam as sombras e acendem claridade no caminho. Eles não precisam de ser vistos para serem sentidos. Basta fechar os olhos e abrir o coração para reconhecer o toque suave da sua presença. Jesus, com o seu olhar de compaixão infinita, estende a mão a cada um de nós. Ele não julga as nossas quedas, mas ajuda-nos a levantar. No seu amor a cura, no seu silêncio a paz e na sua palavra a direção para os que andam perdidos. Cada oração, ainda que tímida e entrecortada por lágrimas, sobe aos céus como um perfume precioso. Nada se perde diante de Deus. Cada súplica, cada gratidão, cada gemido sem voz é transformado em bênçãos que regressam, multiplicadas ao coração. A fé não é ausência de dúvidas, mas coragem para caminhar apesar delas. É confiar que, mesmo na escuridão, existe uma luz que não se apaga. Os salmos recordam-nos disso quando proclamam: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E no meio da tempestade, quando tudo parece ruir, descobrimos que não estamos sozinhos. Os anjos protegem-nos, Jesus guia-nos e a palavra de Deus sustenta-nos. A esperança renasce, a alma fortalece e o impossível torna-se apenas um degrau para a vitória. O coração humano é frágil, mas dentro dele habita uma força que não é deste mundo. Essa força vem do alto, do sopro divino que nos sustenta. Quando pensamos que não temos mais energia, Deus renova-nos, como águia que abre as asas e se lança para além das nuvens. A cada manhã, um novo milagre acontece. O simples facto de respirar, de sentir a vida a pulsar, já é sinal do cuidado de Deus. Muitas vezes esperamos grandes sinais, mas esquecemos-nos de que o maior deles é o dom da vida, sustentada pelo amor divino. Os anjos não apenas protegem, mas também inspiram. Eles acendem coragem quando o medo nos paralisa, trazem serenidade quando a ansiedade nos sufoca e recordamos, em silêncio, que nunca caminhamos sem companhia celestial. Jesus é a ponte entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. No seu coração cabem todas as dores, todas as alegrias e todos os sonhos da humanidade. Ele conhece cada lágrima, cada sorriso escondido, cada oração que não ousamos pronunciar. A palavra de Deus é mais do que texto, é alimento da alma. Cada salmo é um cântico eterno que atravessa os séculos para chegar ao nosso coração. São vozes antigas que nos lembram que a fé vence o medo e que o amor é a arma mais poderosa. E quando tudo parece perdido, quando a estrada se estreita e o horizonte se cobre de nuvens, é aí que a esperança se torna mais brilhante, pois é nas noites mais escuras que as estrelas revelam o seu esplendor, e é nas provações que a graça de Deus mais se manifesta. A vida é um caminho onde aprendemos que cada passo tem um propósito. Mesmo as quedas nos ensinam a levantar com mais firmeza. Deus não desperdiça nenhuma experiência. Até as lágrimas se tornam sementes que um dia florescem em alegria. Os anjos são como ventos suaves que nos empurram para frente quando a vontade de desistir nos prende. Não os vemos, mas sentimos o encorajamento que vem de além, chamando-nos a acreditar outra vez, a recomeçar com coragem. Jesus não veio para os perfeitos, mas para os que se sentem quebrados. Ele acolhe os corações feridos, cura as feridas invisíveis e mostra que o verdadeiro poder está no amor que se dá sem reservas. Em cada gesto de compaixão, ele continua vivo entre nós. Os salmos são como espelhos da alma. Há neles clamor, dor, medo, mas também esperança, confiança e vitória. Eles mostram que é humano vacilar, mas divino é confiar apesar do vazio. Através deles, aprendemos a transformar sofrimento em oração. Quando a solidão aperta e pensamos que ninguém nos compreende, Deus recorda-nos que o seu olhar penetra até os lugares mais secretos do coração. Ele entende os segredos que nunca dissemos e oferece-nos uma paz que nenhuma palavra humana poderia trazer. A esperança é o fio invisível que liga a terra ao céu. Quem confia em Deus nunca caminha no escuro total,
Porque há sempre uma chama acesa, mesmo que pequena, suficiente para guiar o próximo passo. Essa chama é o próprio amor divino em nós. O coração que confia em Deus aprende a descansar mesmo em meio ao caos. Não porque os problemas desaparecem de repente, mas porque nasce dentro de nós a certeza de que não caminhamos sozinhos. O fardo pode ser pesado, mas a presença divina torna-o suportável. Os anjos não apenas guardam o caminho, mas também nos recordam quem realmente somos, filhos amados do Criador. Quando o mundo nos diminui, eles elevam a nossa identidade, lembrando que fomos criados para a luz, para a coragem e para a eternidade. Jesus é o exemplo vivo de que a dor pode transformar-se em redenção. Ele não fugiu da cruz, mas abraçou-a, mostrando que até os maiores sofrimentos podem revelar um propósito maior. Quem caminha com ele aprende que cada ferida pode ser fonte de cura. A palavra de Deus é um rio que nunca seca. Podemos voltar a ela todos os dias e sempre encontraremos nova vida, nova esperança e nova direção. Cada leitura acende uma chama, cada verso abre uma janela, cada promessa sustenta a alma cansada. No silêncio da oração, encontramos respostas que nenhuma voz humana conseguiria dar. Não é sempre com palavras que Deus fala, mas com paz. E essa paz, quando desce ao coração, torna-se a maior prova de que Ele está presente. Os céus não permanecem indiferentes ao clamor da terra. Quando alguém ergue os olhos e pede ajuda, o universo inteiro se move em resposta ao amor de Deus. Os anjos descem, a esperança renasce, e a fé torna-se a ponte que liga o impossível ao milagre. Cada desafio que enfrentamos é também uma oportunidade de revelar a grandeza que Deus já plantou dentro de nós. As dificuldades não são sinais de abandono, mas convites a crescer, a fortalecer a fé e a descobrir que somos capazes de muito mais do que imaginávamos. Os anjos acompanham-nos nos momentos em que ninguém mais está presente. Eles escutam as nossas orações silenciosas, seguram-nos quando tropeçamos e elevam-nos quando pensamos que não temos mais forças. São sinais constantes do cuidado divino que nunca falha. Jesus ensina-nos que a verdadeira vitória não é conquistar o mundo, mas guardar a paz do coração. Ele mostra que o maior poder não está na força, mas na capacidade de amar, perdoar e transformar. Quem o segue encontra liberdade em meio às correntes da vida. Os salmos são como janelas abertas para o infinito. Neles, a dor humana encontra resposta na fidelidade divina e a solidão transforma-se em confiança. Cada verso é um testemunho de que Deus nunca abandona os que o procuram com sinceridade. A esperança é a música que a alma canta mesmo quando as circunstâncias parecem desafinar. É ela que mantém viva a chama da fé, que sustenta os passos no deserto e que recorda, todos os dias, que o amanhecer virá, porque o sol nunca deixa de nascer. E assim, entre quedas e vitórias, entre lágrimas e sorrisos, descobrimos que a vida é um caminho sagrado. Não estamos sozinhos. Os anjos guardam-nos, Jesus guia-nos e a palavra fortalece-nos. E em cada instante, Deus escreve conosco uma história de amor e termo. O tempo humano corre apressado, mas o tempo de Deus é perfeito. Muitas vezes, pedimos respostas imediatas, mas o Senhor ensina-nos a esperar. Porque é na espera que a fé amadurece, que a confiança se enraiza e que os milagres ganham forma. Os anjos não são apenas guardiões, são também mensageiros de esperança. Eles trazem ao coração a lembrança de que, por maior que seja a noite, sempre haverá uma aurora. São sinais silenciosos de que o céu permanece atento à nossa caminhada. Jesus caminha conosco nas estradas poeirentas da vida, tal como caminhou com os discípulos. Muitas vezes não o reconhecemos de imediato, mas o coração arde dentro de nós quando ele fala. E é nesse ardor que a nossa fé se renova. A oração é o fio invisível que nos liga ao trono da graça. Não importa se é longa ou curta, eloquente ou simples. O que importa é a sinceridade com que sai do coração. Deus não mede palavras, Ele escuta intenções. Nos Salmos aprendemos que até os mais fortes sentiram medo e fraqueza. Davi chorou, suplicou e se angustiou, mas também proclamou vitória. Assim também nós. Não precisamos esconder a nossa fragilidade, porque é nela que Deus revela a sua força.
A fé é como uma chama que precisa ser alimentada diariamente. Pequenos gestos de gratidão, pequenas orações, breves momentos de silêncio diante de Deus, tudo isso mantém a luz acesa, para que nenhuma escuridão consiga apagar a esperança. A cada amanhecer, recebemos a prova de que Deus nos concede novas oportunidades. O sol que nasce não ilumina apenas a terra, mas também a alma que, mesmo cansada, encontra forças para acreditar outra vez. Os anjos protegem-nos dos perigos, visíveis e invisíveis. Muitas vezes nem imaginamos quantas batalhas já foram travadas em nosso favor, quantos caminhos obscuros se tornaram seguros, porque mãos celestiais intercederam por nós. Jesus é o amigo fiel que nunca abandona. Enquanto os homens podem falhar, ele permanece. Enquanto o mundo pode virar as costas, ele abre os braços. E quando pensamos que estamos perdidos, a sua voz chama-nos de volta ao caminho. A palavra de Deus é como lâmpada para os pés e luz para o caminho. Nos dias de dúvida, mostra a direção. Nos dias de tristeza, oferece consolo. Nos dias de alegria, convida-nos à gratidão. Ela é viva e eficaz, sempre atual e necessária. Cada oração, mesmo que pareça pequena, movimenta o céu. Nenhuma súplica sincera se perde. Pode demorar, pode vir de forma inesperada, mas a resposta chega sempre no tempo certo, porque Deus conhece melhor do que nós o que realmente precisamos. Os salmos ensinam-nos a louvar em meio às dores. Não é negar o sofrimento, mas acreditar que, acima de qualquer circunstância, Deus continua no trono. Louvar em meio às lágrimas é declarar que a vitória já começou no coração. O amor de Deus não se mede por aquilo que temos, mas por quem nos tornamos através da sua graça. Ele não nos promete ausência de lutas, mas garante presença constante. E essa presença é suficiente para transformar qualquer deserto em jardim. Os anjos trazem paz ao coração inquieto. Quando a mente se perde em preocupações, eles recordam-nos, em silêncio, que a eternidade já começou dentro de nós. E que nada, absolutamente nada, pode separar-nos do amor divino. Jesus é o caminho para os que se sentem perdidos, a verdade para os que vivem confusos e a vida para os que se sentem vazios. Ele não oferece apenas respostas, ele próprio é a resposta. Nele, toda busca encontra repouso. A esperança não é um pensamento vago, é uma âncora. Segura-nos em meio às tempestades, não deixa que sejamos arrastados pelas correntes do medo e faz-nos permanecer firmes até que o mar volte a acalmar. Nos momentos em que o coração se sente fraco, a graça de Deus fortalece. Quando os recursos humanos se esgotam, a sua provisão chega. Ele é o Deus do impossível, capaz de abrir mares, derrubar muralhas e transformar lágrimas em testemunhos. Os salmos convidam-nos a confiar, mesmo sem ver. Eles mostram que a fé não é a ausência de perguntas, mas a certeza de que existe um Deus maior do que todas as nossas dúvidas. A confiança nasce não da lógica, mas da entrega. O amor divino é como um rio que nunca deixa de correr. Podemos afastar-nos dele, mas ele continua a fluir em nossa direção. E quando nos deixamos mergulhar nesse amor, descobrimos que não existe ferida que não possa ser curada. E assim, a vida torna-se uma jornada de fé. Entre lágrimas e sorrisos, entre perdas e conquistas, descobrimos que nunca estamos sozinhos. Os anjos guardam-nos, Jesus guia-nos, e Deus escreve conosco cada capítulo desta história eterna de amor e esperança. A vida não é um acaso, é um plano divino. Cada detalhe, cada encontro, cada despedida tem um propósito que só Deus compreende por inteiro. E mesmo quando não entendemos, podemos confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Os anjos são companheiros silenciosos nas batalhas interiores. Quando o desânimo tenta vencer, eles sopram coragem. Quando o medo nos paralisa, eles acendem fé. E quando pensamos em desistir, eles lembram-nos que fomos feitos para continuar. Jesus não veio apenas para mudar histórias, veio para transformar corações. Ele não oferece apenas soluções temporárias, mas vida abundante e eterna. Seguir os seus passos é descobrir que a verdadeira liberdade nasce do amor. Os salmos mostram que até os vales escuros são lugares de encontro com Deus. Não caminhamos sozinhos pela sombra, porque a sua vara e o seu cajado nos consolam. Onde há dor, ele traz conforto.
Onde há medo, ele semeia confiança. A fé não imuz todas as montanhas, mas dá-nos força para escalá-las. Cada passo difícil torna-se um testemunho, cada conquista uma prova de que não dependemos apenas de nós, mas da graça que nos sustenta. O amor de Deus é a maior certeza que podemos carregar. Ele não depende do que fazemos, mas de quem Ele é. Nada pode acrescentar ou diminuir esse amor, e é nele que encontramos descanso, mesmo quando tudo à volta parece incerto. Os anjos são ecos da eternidade. Não precisam de palavras para comunicar. Basta a sua presença para que a alma encontre serenidade. São como faróis que nos apontam sempre para a luz, lembrando-nos que o céu está mais perto do que pensamos. Jesus é o pastor que conhece cada uma das suas ovelhas. Ele chama-nos pelo nome, guia-nos com ternura e nunca abandona quem se perde. O seu amor é pessoal, único, incondicional e ninguém pode roubar-nos das suas mãos. A palavra de Deus é refúgio em tempos de angústia e fonte de alegria em tempos de abundância. Quem se alimenta dela nunca fica vazio, porque nela há direção para o presente, esperança para o futuro e paz para o coração. E assim, passo a passo, a nossa história torna-se parte de algo maior. Entre anjos que nos guardam, Jesus que nos guia e a palavra que nos sustenta, descobrimos que a vida é uma jornada de fé, marcada pela certeza de que nunca caminhamos sozinhos. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de recomeçar. Deus não olha para nós com base no passado, mas com esperança no futuro. Ele vê não apenas quem somos, mas quem podemos tornar-nos quando confiamos no seu amor. Os anjos rodeiam-nos em silêncio, como muralhas invisíveis de proteção. Muitas vezes, não percebemos quantas vezes fomos poupados de quedas maiores, porque mãos celestiais já estavam a segurar-nos antes mesmo do perigo se aproximar. Jesus é o descanso da alma cansada. Quando o fardo é pesado demais, ele diz: "Vinde a mim, e eu vos aliviarei." Não há peso que ele não possa carregar, nem dor que ele não possa curar, porque o seu amor é maior do que qualquer sofrimento. Os salmos ensinam-nos a derramar a alma diante de Deus sem máscaras. Não é preciso fingir força, porque até o mais fraco pode encontrar coragem em ele. Cada clamor sincero é ouvido, e cada coração quebrado é restaurado pela sua graça. A fé é como uma chama no meio da noite. Pode parecer pequena, mas é suficiente para afastar as trevas. E quando alimentada pela esperança, transformar-se num fogo que aquece a alma e guia o caminho até a vitória. O amor de Deus não falha. Ele permanece quando tudo o resto se desfaz. Ele sustenta quando todos se afastam. É um amor que não depende de condições, que atravessa a eternidade e que nunca deixa de nos alcançar. Os anjos são enviados para ministrar paz. Eles não mudam as circunstâncias, mas mudam o coração que enfrenta a batalha. É essa paz, que excede todo o entendimento, que nos permite atravessar tempestades sem nos afogarmos no medo. Jesus é a porta aberta que conduz à vida abundante. Quem entra por ele encontra perdão, renovo e alegria verdadeira. Ele não oferece apenas caminhos fáceis, mas garante que nunca caminharemos sozinhos, mesmo nos vales mais escuros. A palavra de Deus é como semente plantada no coração. Pode parecer pequena no início, mas com o tempo cresce, floresce e dá frutos de esperança, amor e fé. Quem guarda a palavra dentro de si nunca permanece vazio. E assim, aprendemos que cada dia é parte de uma história maior. Não vivemos ao acaso, mas sob o olhar atento de Deus. E ao lado de anjos, guiados por Jesus e fortalecidos pela palavra, seguimos seguros rumo à eternidade. O silêncio muitas vezes assusta, mas é nele que Deus fala de forma mais clara. Entre pausas e respirações profundas, ele sussurra à alma que tudo está sob controle, que a tempestade não é eterna e que o coração pode descansar. Os anjos são enviados como resposta às orações que fazemos em secreto. Eles trabalham em lugares onde os nossos olhos não podem ver, preparando caminhos, abrindo portas e afastando perigos. O invisível é muitas vezes o maior testemunho da fé. Jesus é a luz que nenhuma escuridão consegue apagar. A sua presença ilumina as sombras mais densas e mostra que, mesmo no vale da morte, há vida. Ele não apenas aponta o caminho, ele próprio é o caminho. Os salmos revelam que até os reis choraram,
que até os fortes tiveram medo. E, ainda assim, todos encontraram alívio quando entregaram as suas dores a Deus. O salmo é prova de que não precisamos ser perfeitos para sermos ouvidos. A fé não elimina a dor, mas dá-nos forças para enfrentá-la. É como um escudo invisível que não impede a batalha, mas garante que sairemos dela de pé, com cicatrizes, que se transformam em testemunhos de vitória. O amor de Deus é eterno. Não se gasta, não se esgota, não se enfraquece. Mesmo quando falhamos, ele permanece fiel. E essa fidelidade é a nossa segurança. Saber que nada pode separar-nos da sua graça. Os anjos celebram cada pequeno passo de fé. Quando decidimos levantar-nos outra vez, quando perdoamos, quando escolhemos acreditar apesar das circunstâncias, eles erguem cânticos no céu em honra da coragem que nasce da esperança. Jesus não nos promete ausência de tribulações, mas garante presença constante. Ele estaca a Nascam no barco durante a tempestade, acalma o vento com uma palavra e dá paz antes mesmo que o mar se aquiete. A palavra é espada e bálsamo. Fere o que precisa ser transformado, mas também cura o que está ferido. Nela, encontramos disciplina e ternura, justiça e misericórdia, correção e amor. É um reflexo perfeito do coração de Deus. Assim, a vida torna-se uma peregrinação sagrada. Entre desertos e jardins, entre noites e auroras, descobrimos que não estamos sozinhos. Há anjos a guardar-nos, Jesus a guiar-nos e a palavra a erguer-nos, até que a eternidade nos abrace por completo.